Mateus 18, versículo 23 em diante, diz assim a palavra: Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que se fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, se entristeceram muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Somente até aqui, nosso Deus e nosso Pai, suplicamos a tua graça, o mover do teu Espírito Santo nesta noite, Pai. Não somos capazes de falar da tua palavra se não for por meio do teu Espírito Santo. E também não somos capazes de receber a tua palavra se não for por meio do teu Espírito. Por isso, Senhor, toca no meu coração, toca nos meus lábios, mas toca também, Senhor, no coração dos meus irmãos e nos ouvidos dos meus irmãos, para que recebam a tua palavra nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Eu vou tomar aqui um gole d'água. Glória a Deus. Eu vou começar essa palavra aqui, irmãos, tomando uma liberdade de fazer uma pergunta indireta aos irmãos. Posso? Só vou fazer a pergunta se me derem autorização. Posso fazer essa pergunta? Uma irmã ali levantou. Quem mais que levantou a mão? Então vou fazer a pergunta. Quem aqui já sofreu com uma dívida alta que te atormentou e te inquietou e você não sabia como pagar? Quem aqui? Eu levanto as minhas duas mãos, né? A gente já passou por isso muitas vezes, situações terríveis. Talvez você já tenha se livrado desta dívida, ou já tenha trazido para um nível, vamos assim dizer, mais confortável, né? Às vezes tem uma dívida muito grande, aí conversa com o gerente do banco, ele te traz para um nível mais confortável. Tem uma dívida de cartão de crédito, consegue parcelar aquela dívida, né? Trazer ela para um nível mais aceitável. Mas deixe-me provocar aqui um pouco mais os irmãos. Imagine que você recebesse uma correspondência e nela estivesse escrito assim que você deve 5 milhões de reais. Qual seria a sua reação? Eu acho que a minha reação seria cair para trás na mesma hora, né? Tum! Né? 5 milhões é uma dívida que nós consideramos impagável. Né? Talvez alguém possa dizer: pastor, nem fala isto, porque eu já fico apavorado só de pensar que isso pudesse acontecer. Pois bem, eu pergunto aos irmãos que já se converteram e também aos amigos que estão aqui nesta noite. E nós cantamos isso aqui há pouco. Você conhecia ou conhece o tamanho da sua dívida para com Deus? O tamanho da dívida
que foi paga para com Deus. Nós cantamos, eu não sei qual foi o preço dos meus pecados lá na cruz. Hoje muitas pessoas se aproximam de Deus e pensam que a fé, que a sua fé envolve apenas o estar dentro de uma igreja, e não percebem o tamanho do amor, o tamanho da misericórdia, o tamanho do que Deus fez por nós. Muitos se limitam a entender que a fé, ou ser crente, é algo que simplesmente se limita a estar dentro de uma igreja. Então essa história ela é perfeita, meus irmãos, para despertar em nós, pois nela vemos como Deus nos ama e como foi capaz de oferecer a nós tão grande perdão de uma dívida que fica bem claro que nós não tínhamos como pagar. Se fosse uma dívida de 5 milhões, eu digo aos irmãos, eu não teria como pagar no sentido humano. Mas a dívida dos nossos pecados era algo certamente muito maior. A Bíblia nos ensina que todo homem nasce com uma dívida perante Deus. O salmista ele declara isso, eu nasci, o que ele diz? Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi disse isso, que ele nasceu em pecado. Então a primeira parte desse texto nos fala sobre essa dívida. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aí um pouco aberta e vamos ver aqui, diz aqui, no texto, no capítulo 23, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia, no meu texto bíblico aqui está, 10.000 talentos. No seu texto bíblico está uma quantidade de prata, uma grande quantidade de prata. Aqui no meu texto está 10.000 talentos. O texto usa uma medida da época que nós não usamos mais, mas que podemos conhecê-la ainda hoje por uma correspondência. Naquela época, 10.000 talentos, quanto que equivale hoje, pastor? Só para que os irmãos tenham uma ideia, algo em torno de 2.400.000 libras esterlinas, que mais ou menos ultrapassa R$3 hoje. Então, convertendo para o real, seria algo aproximadamente em torno de 10 milhões de reais que o primeiro devia ao seu senhor. Então, quando ele foi chamado lá, ele é chamado e ele tinha uma dívida que, segundo o texto bíblico, beirava a 10 milhões de reais. Com isto, Jesus queria dizer o quê, pastor? Que a natureza daquela dívida, irmãos, era impagável. A realidade, o que Jesus queria dizer numa grande quantidade de prata, ou 10.000 talentos, era que a natureza da dívida do primeiro homem era algo impagável, não tinha como pagar. E naquela época, quando uma pessoa não podia pagar uma dívida, o credor, ele podia tomar a família do devedor e fazer com que a família se tornasse escrava, fosse escravizado. Então, quando aquele homem é levado, ele não tinha como pagar. No entanto, algo surpreendente acontece. Aquele homem, diz o texto bíblico, que ele clama, ele diz que iria pagar a dívida, mas eu pergunto aos irmãos, ele iria pagar a dívida? Ele não iria pagar a dívida porque a dívida era de uma natureza, irmãos, impagável. É como alguém que recebe um salário mínimo e dizer assim, eu vou pagar uma dívida de 10 milhões. Ainda que ele deixasse de comer, ainda que ele deixasse de se vestir, ainda que ele deixasse de comprar uma bala e desse todo o seu salário mensalmente, essa dívida, ele morreria sem conseguir pagar essa dívida. Então era de uma natureza impagável, não tinha como ele pagar. Então o Senhor, sabendo disto, ele realiza um ato gracioso, ele concede um favor imerecido àquele homem e declara a dívida impagável daquele homem paga. Ele diz, olha, está perdoado, tendo compaixão daquele homem.
Como seria bom, irmãos, se o Bradesco, o Itaú, o Unibanco não existe mais, né? O Unibanco está mostrando que eu sou velho, né? Se eu falar nacional, então, Jesus amado, né? Quem se lembra do Nacional aqui, né? Ayrton Senna lá com o chapeuzinho, né? Aí eu tenho conta no Itaú, a minha conta ela vem desde a época do Nacional, né? Do Nacional passou para o Unibanco, do Unibanco passou para o Itaú. Então, como seria bom se o Itaú fizesse isso, se o cartão de crédito fizesse isso, quando você tivesse com uma dívida muito alta, ele agisse assim dizendo, olha, está perdoado. Alguém aqui já viu isso, o banco fazer isso? Alguém já viu o cartão de crédito fazer isso? Estão perdoados os teus pecados? Então, a nossa dívida, irmãos, era de uma natureza impagável, não tinha como pagar essa dívida. Aquele primeiro homem, ele não tinha como pagar. Mas depois disso, a história também tem um outro cenário. O primeiro cenário é de um homem que tinha uma dívida impagável, não tinha como pagar. Mas Jesus ainda continua a história e cria um outro cenário, uma outra situação. A história prossegue e uma situação semelhante à primeira ocorre. Mas vemos que alguns detalhes ali são um pouquinho diferentes, né? E especialmente o seu desfecho. Aquele que foi perdoado de uma dívida de mais ou menos 10 milhões de reais, ele também encontra um que lhe devia. Porque a vida é assim, né, irmãos? Nós devemos a alguém e tem alguém também que deve a nós, né? Às vezes um familiar pediu ali 100 reais emprestado, um colega de trabalho pediu ali um dinheiro emprestado. Então, nós estamos devendo a alguém e alguém também nos deve. E aquele homem, ele encontrou alguém que lhe devia. Mas o texto bíblico diz, no verso 28 a 30, que saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E o agarrando, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, dizendo, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. É o mesmo cenário do primeiro, só que alguns detalhes são diferentes. Né? No primeiro cenário, a dívida gerava em torno de 10 milhões. Mas nesse segundo cenário, né, mais ou menos aqui a Bíblia diz que lhe devia, quanto que lhe devia, meus irmãos? 100 denários. Um denário, naquela época, era um dia de trabalho, é um dia de um trabalhador. É como se você contrata hoje um pedreiro e paga ali a diária para ele. Então, 100 denários iria equivaler a algo hoje em torno de 10 mil reais. Né? É uma dívida impagável ou pagável, 10 mil reais, para a nossa realidade. O que os irmãos acham? É pagável, né? 10 mil. Eu já tive situações, né, nós como pastores, às vezes fazemos dívidas facilmente de 10 mil reais, compramos alguma coisa, mas é uma dívida facilmente ou plausivelmente pagável. E eu pergunto, é uma dívida que nós conseguimos pagar? Certamente. E eu creio que alguns irmãos já ficaram devendo isso em algum momento. Eu não vou fazer essa pergunta, mas né, tenho uma plena certeza que nós já ficamos devendo isso em algum momento. Aquele homem devia 10 mil talentos. A Bíblia diz que era uma dívida, né, que inicialmente era impagável, mas quando ele encontra outro que lhe devia algo bem menor, qual é a reação que ele toma, meus irmãos? Ele diz que não aceita o perdão. Engraçado que o que ele fez com o seu senhor, o seu conservo fez com ele. Também rogou, dizendo, olha, seja paciente comigo e lhe perdoarei. E mesmo assim, o que foi perdoado não quis perdoar. Por quê? Isto demonstra, irmãos, trazendo para os nossos dias, muitas vezes como nós estamos distante de Deus. Nós somos perdoados de uma dívida imensa,
de um perdão gracioso que recebemos de Deus, e muitas vezes encontramos situações que estão ali na nossa frente, em que nós não queremos perdoar, que nós não queremos dar o perdão. O pedido do homem que devia a quantia menor foi muito mais sincero do que o primeiro pedido do homem que devia uma quantia maior. Porque quando aquele que devia uma quantia maior disse, ser paciente comigo e te pagarei tudo, era mentira. Não tinha como pagar. Era uma linguagem retórica, ele não tinha como pagar. Mas o pedido do segundo era algo mais realista. Ser paciente comigo e te pagarei. Mas mesmo assim ele não perdoa. De fato, ele tinha como pagar aquela situação, aquela dívida. A história ganha, meus irmãos, ainda uma reviravolta. Porque o primeiro não conseguia pagar a dívida, foi perdoado. O segundo tinha como pagar a dívida e não foi perdoado. E a história ganha uma reviravolta, porque os amigos do primeiro que foi perdoado foram indignados contar ao seu senhor, dizendo, olha, esse camarada que você deveu, que você pagou, que você perdoou a dívida dele, esse camarada não merece. Esse camarada é muito ruim. Ele foi perdoado de uma dívida grandiosa e não foi capaz de perdoar alguém que lhe devia algo menor. E a Bíblia diz que o Senhor o chamou de volta. Isso serve aqui como um alerta para nós, irmãos. Saiba que mesmo perdoado, nós seremos chamados de volta perante o Senhor, para saber se estamos perdoando dívidas menores que alguém esteja devendo a nós. Situações que pessoas possam estar em dívida para conosco. As nossas ações com os irmãos e familiares, influencia, meus irmãos, a nossa comunhão com Deus. Eu costumo dizer lá na igreja que é impensável, é inadmissível um crente dizer, eu não perdoo fulano, eu tenho ódio dele. E nós vemos crentes falando isso o tempo todo. Olha, o fulano de tal, ele fez uma coisa comigo que eu não perdoo ele. Tenho raiva dele. Irmãos, isso não é coisa de crente. Porque quem foi perdoado de uma dívida monstruosa, de uma dívida que não tinha como se pagar, ele tem que entender que por mais que pessoas possam fazer coisas contra nós, nós temos que ter um coração aberto para perdoar. Essa é uma ordem da palavra de Deus. Então é impensável concordarmos com irmãos que dizem odiar uma outra pessoa e acharem que pode ter paz com Deus. Então aquele que saiu da dívida grandiosa, ele encontrou um que lhe devia, ele não perdoou e ele achou que poderia viver em paz, ele achou que estava tudo tranquilo, mas o Senhor lá atrás disse, vem aqui, eu quero falar contigo novamente. Então quero dizer aos irmãos nesta noite, se você tem rancor, ódio, mágoa de alguém, saiba, você não pode ter paz com Deus. Porque se você tem essa paz, entre aspas, é uma paz falsa, não é uma paz verdadeira. Qual foi a cobrança que o Senhor fez daquele homem? Versículo 33 nos mostra. Diz o seguinte, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Essa foi a ordem que o Senhor deu àquele servo, dizendo, olha, eu te perdoei uma grande dívida, não devia tu fazer a mesma coisa? Perdoar esse conservo que lhe devia algo muito menor? Então Deus nos chama, meus irmãos, a perdoar como nós fomos perdoados. Amém, igreja? Deus te chama a perdoar como você foi perdoado. E por não perdoar, aquele homem foi condenado. Aquele homem foi trazido de volta. A sua dívida impagável foi cobrada. E sabe o que ocorre quando temos que pagar a dívida impagável, meus irmãos? O que ocorre quando você tem que pagar uma dívida que é impagável? Qual é o resultado disso, irmãos? Você é condenado. Você é julgado e condenado. O Senhor quis perdoar aquele homem de uma dívida que era impagável.
mas ele não aceitando, fazendo algo que desagradou o próprio Senhor, a Bíblia nos mostra que aquela dívida, quando foi cobrada a ele, ele não tendo como pagar aquela dívida, só cabia uma coisa para ele: ser condenado, ter que ir, ser entregue aos verdugos. Trazendo isso para a nossa realidade, irmãos, com Deus, a nossa dívida também era impagável. Por mais que pudéssemos fazer qualquer coisa, entenda, nós seríamos condenados. Ontem eu dei um estudo aqui na igreja de Queimados, falei sobre a doutrina da justificação pela fé. Irmãos, a doutrina do pecado é uma doutrina apavorante, porque o homem não tem como pagar a sua dívida. Essa é a certeza mais absoluta que temos que ter. Nós, na qualidade de pecadores, não temos como nos acertar diante de Deus. O homem, por mais que ele tente a perfeição, essa perfeição ainda é pouca diante de Deus. A dívida, permanece diante de Deus. Então a doutrina do pecado traria sobre nós um pavor imenso, se não houvesse a graça maravilhosa sendo derramada sobre nós, de um Senhor gracioso, de um Senhor maravilhoso, que declara sobre nós: a tua dívida está paga, o teu pecado foi perdoado. Lá em Colossenses vemos isso, Paulo escrevendo que o escrito de dívida que pesava contra nós, ele foi rasgado, ele foi cancelado pelo Senhor. Então eu pergunto aos irmãos: você consegue compreender isso? Você consegue compreender isso, irmãos? O escrito de dívida foi cancelado. Nessa história, irmãos, nós não éramos o primeiro devedor. Perdão, não éramos o segundo devedor. Nós éramos o primeiro devedor. O que devia algo impagável. Deus nos amou de tal maneira que nos perdoou, que tirou a culpa e fez com que Jesus carregasse essa culpa por nós. Ele pagou a tua dívida. Diga para o teu irmão: ele pagou a tua dívida. A tua grande dívida, ele pagou a nossa grande dívida, a dívida que nós não tínhamos como pagar. Aquele homem agiu de forma errada, ao invés de ser grato por grande benefício, ele, ao sair da sala do seu Senhor, ele se esqueceu do grande benefício. Que isso não ocorra conosco, meus irmãos. De tendo ouvido a palavra de Deus, de tendo recebido esse grande perdão, nós venhamos a nos esquecer desse grande benefício quando estivermos na nossa casa, quando estivermos no nosso trabalho, quando estivermos lá fora. Quantas vezes cometemos esse mesmo erro? Quantas vezes nos prendemos a rancores, mágoas pequenas? Por isso, se você entrou aqui nesta noite ferido ou magoado com alguém, eu quero estimular os irmãos a orarmos nesta noite, para que do íntimo, como diz o texto bíblico, do íntimo, diz aqui no versículo 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um, o que, meus irmãos? A seu irmão. Então, o perdão é algo que brota primeiro no íntimo. Mas a minha maior preocupação é se você já reconheceu que Jesus te oferece esse perdão. Se você já reconheceu a grande dívida que você tinha ou tem, e que Jesus oferece esse perdão. Hoje nós vemos pessoas querendo fazer o processo inverso. Estão mais preocupadas com as dívidas e rancores com os homens, e se esquecem da maior dívida, que é com Deus. Às vezes tem pessoas que entram na igreja preocupado mais com um problema que tem lá com o seu vizinho, um problema que tem lá com o seu irmão de sangue, e se esquecem que o seu maior problema, irmãos, é com Deus. A nossa maior dívida é com Deus. E eu louvo a Deus que a maioria dos irmãos aqui já receberam o perdão dessa dívida. Quem já recebeu o perdão dessa dívida, dê glória a Deus. Diga: Senhor, obrigado por esse perdão. Então nós precisamos, irmãos, em primeiro lugar, se consertar com Deus. Mas também temos que entender que nós também precisamos perdoar
uns aos outros, perdoar os nossos irmãos. Você já recebeu o perdão de Deus em Cristo Jesus? Quem já recebeu esse perdão de Deus em Cristo Jesus? Então louve ao Senhor, exalte o Senhor todos os dias da tua vida. Esse grande perdão é algo que tem que nos humilhar, é algo que tem que nos colocar de joelho todos os dias, para que possamos dizer: Senhor, obrigado por tão grande amor, obrigado por tão grande perdão derramado a nós. Mas entenda, você não pode sair daqui e acabar. Não. Você vai encontrar pessoas lá fora que te devem alguma coisa, que fizeram alguma coisa contra você, que falaram alguma coisa contra você. Não pegue essas pessoas pelo pescoço. Às vezes a gente não pega fisicamente, mas pega mentalmente, né? Às vezes a pessoa imagina lá, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim: às vezes eu imagino, tenho aquele negócio de boxe, aí imagino lá naquela bola de boxe lá, que está a cara do fulano, e eu fico lá socando, né? Então imagina, tem pessoas que, né, não pegam fisicamente, mas ficam na imaginação, desejando algo. Irmão, se nós fizermos isso, entenda, o Senhor vai nos cobrar a dívida. O Senhor vai pesar a sua mão sobre nós. Por isso, nessa noite, eu quero orar por duas situações. Tá, pastor? Quero orar por duas situações. A primeira delas é por aqueles que querem o grande perdão de Deus sobre a sua vida, a grande misericórdia de Deus. Mas também quero orar por aqueles que querem força de Deus para perdoar pessoas que lhe feriram, para perdoar pessoas, né, que lhe declararam alguma coisa ali, alguma palavra ali, que trouxe tristeza e desânimo. Quem sabe essa semana mesmo você ficou muito magoado com alguém, ficou muito irado, humanamente falando, com alguém. Mas o Senhor te traz aqui nesta noite para renovar as tuas forças, para que você saia daqui capaz de encontrar essa pessoa e, ao invés de você agarrá-la pelo pescoço, você dizer: está perdoado a tua dívida, está perdoado aquilo, mesmo que a pessoa não te peça isso, mesmo que a pessoa não fale isso, mas como um cristão verdadeiro, Deus te chama nesta noite a liberar o perdão sobre esta pessoa. Pastor, isso é difícil mesmo, irmão. É difícil nós liberarmos o perdão, mas eu quero orar por isso nesta noite. Então, que essa seja uma noite de cura de rancores, né, de cura de rancores e de cura de traumas que nós trazemos no nosso coração. Quem deseja buscar isso diante do Senhor nesta noite?